História alternativa do Brasil. Tudo começa em 1804. Portugal queria novas regiões. Então, o que ele faz? Invade lá uma região do atual Brasil, e isso não deixa a Espanha feliz, porque isso era colônia espanhola. Então, os portugueses, como queriam mais territórios ainda, eles foram lá e invadiram mais ainda. A Espanha não gostou disso e já começou invadindo o Brasil no sul. No centro-oeste. Tá sem responder! E também no norte aqui. Todas as colônias espanholas, a comando da Espanha, atacaram o Brasil. Mas Portugal foi bravo. Como diz o hino de Pernambuco, bravos guerreiros. Então o Brasil atacou o Uruguai com bandas orientais. Pega. Esse troço não tá funcionando não. Pega os 7 paus das missões, invade a Cisplatina e chega lá perto de Buenos Aires. A Argentina, vendo isso, se rende. Mas a Argentina não, o vice-reinado do Rio da Prata, mas o vice-reinado do Peru não se rende e continua atacando o estado do Brasil, mas o estado do Brasil não deixa, fazendo com que o vice-reinado do Peru perca, já que a Espanha não sabe colonizar, não sabe colonizar bem, e ele perde territórios. Felizmente. O vice-reinado do Rio da Prata, o vice-reinado do Rio da Prata também perde territórios. Tá respondendo, mas que tá muito burro. Também perde territórios. A maioria lá perto do sul, fazendo com que já nessa época o Paraguai tenha as fronteiras atuais, e na Guerra do Paraguai o Paraguai perca mais território. Mas eu vou deixar isso para depois. O vice-reinado do Rio da Prata, querendo mais territórios, e na realidade conseguiu, a Espanha faz com que o vice-reinado tenha mais territórios. E eles ficam satisfeitos com a parte do Acre.
Mas Portugal não estava satisfeito com os territórios do Brasil e queria mais. Então o que fez? Comprou territórios da Espanha. E também pegou o Suriname. Vocês acham esse tablet chato? Sim, ele é chato. Se eu chamar ele de chato, a situação pior. Então ele é legal. Ah, respondendo sim! Mas depois disso, em 1823, o Brasil conquista a sua independência. E assim já está perto de formar o Império do Brasil. E esse jogo não para de jogar. Depois do Brasil conquistar a independência, assim que o Brasil conquista sua independência, a Argentina, impulsionada pela independência, tenta ser independente, é claro, formando a República da Argentina, que logo conquista o território com muita facilidade, já que a Espanha não focava em colocar soldados naquela região. E o plano da Argentina era conquistar o máximo de território possível dentro dos territórios do vice-reinado do Rio da Prata. E a Argentina quase consegue, com a exceção norte da Bolívia, que Simão Bolívar consegue conquistar antes das tropas argentinas conseguirem. E assim fica a fronteira. E logo depois disso, a bandeira do Peru é hasteada com a Confederação Peru-Boliviana. Não, mentira. Ah, saiu do trono. Tchau, galera. Acabou o vídeo, porque não acabou não.
evaporeceu muito. Também evaporeceu, a cobra tá fumando. Não liga pra mim. Eu vou matar o pé da casa nova inteira. É assim que é o mundo hoje. Sim, Estados Unidos é isso. Ao invés dos Estados Unidos controlar o mundo todo, não controla não. E também México não importa dos Estados Unidos. E a China domina o mundo. E o vídeo vai ter 30 minutos, eu acho. Agora, em 1829, a América do Sul tá desse jeito. Sim, ela continua dividida e os vice-reinados se desfizeram. E a Espanha recuperou a Bolívia e o Peru. Paraguai e a Argentina se dividiram por causa de desentendimento. Os mapuches ainda estão aqui. E agora? O que irá acontecer? Simplesmente o vice-reinado da Nova Granada invade o Brasil com a desculpa de que está reivindicando as terras que o Brasil pegou de volta. Isso já está acontecendo em 1832. Sim, o Brasil ainda recupera. Sim, a Espanha está mantendo muito bem suas colônias. Mas agora o Brasil, com um exército bom de 18 mil homens, invade a Colômbia e faz ela ser independente. Assim, o vice-reinado muda sua capital para Caracas. E o país fica independente, virando a Grande Colômbia. Traduzindo por português, Grande Colômbia. Virando tipo um estado fantástico. Para o que é só ignore o que está acontecendo lá de fundo e simbora continuar no vídeo. E também eu tô com a perna enfaixada. A Gran Colômbia invade o Panamá, conquistando, junto com uma parte da América Central. Ele também, a Gran Colômbia invade o Equador e o Brasil devolve alguns territórios. Mas por causa da guerra, o Brasil ganha mais território. O presidente da Gran Colômbia não fica feliz por causa disso e critica os chefes de estado do vice-reinado da Nova Granada por fazer o Brasil ganhar território deles.
o vice-reinado da Nova Granada some, porque a Grã Colômbia invade. O último resquício. Assim, a América do Sul está quase totalmente dependente. Bolívar em Bolívar não. Em referência a Bolívar, que fez a Bolívia independente por um ano, um dia. A Bolívia se rebela da Espanha, virando uma monarquia parlamentar, se expandindo. Ficando com o centro-oeste, norte e nordeste da Bolívia. O sul e o sudeste, a Bolívia não reconquistou totalmente. E o sudeste ela conseguiu agora. Depois da Bolívia ficar independente, o vice-reinado do Peru entra em uma guerra civil entre o chefe de estado do vice-reinado e o Peru. O Peru, ele simplesmente fica com o norte e o vice-reinado fica com o sul. Até que o Peru invade o litoral e cerca a cidade. E o chefe de estado se rende. Eles são presos por 5 anos. Porque eles não fizeram mal nenhum ao Peru. Mas o Peru era inimigo deles. Depois de simplesmente todos os países da América do Sul ficarem independentes, o Peru pega de novo o território que era dele e a Argentina desce mais ao sul para reconquistar as áreas que ela tinha antigamente. E sim, ela não é mais a República, ela é a União das Províncias do Rio da Prata. E a Argentina invade a região, fazendo um tratado com os Mapuches, onde a Argentina ganha territórios no leste, em troca dos Mapuches ganharem territórios no sudeste, aí centro-oeste. Os Mapuches ganham territórios e o tratado não é justo para a Argentina, então eles reorganizam o tratado fazendo os Mapuches ganharem menos territórios da Argentina, para ficar mais justo. Os Mapuches inocentes entendem isso muito bem.
os mapuches conseguem alguns territórios a mais, como ilhas. Depois disso, o Brasil vê que o Peru pegou uma parte dele. Mas então o Brasil reconquista. O Peru não faz nada, sabendo que era do Brasil. Mas o Paraguai, querendo mais territórios e acesso ao mar, invade o Brasil, chegando em Corumbá e posteriormente Coxim. Repetiu o que o WP Mundo fez. Ele chega lá em Uruguaiana, até chegar no Uruguai, onde ele é parado pelo Brasil. E como ele invade a Argentina para fazer isso, a Argentina vira aliada do Brasil e invade alguns territórios do Paraguai, evitando que eles tivessem mais território para invadir mais facilmente ainda. O Brasil, em 1865, expulsam os paraguaios do norte. Já em 1866, a Argentina invade Pilar, Corrientes, Posadas, Encarnación, San Ignacio, San Juan Batista, quebrando as fortalezas de Humaitá e várias outras. Enquanto isso, no norte, o Brasil chega em Assunção, Produto de Caxias. Esse é o fim da guerra. E o Paraguai é anexado pelo Brasil e a Argentina. O Brasil fica com menos território, a Argentina mais. Porque a Argentina ficou com uma parte que tem essa cidade de Engenheiro Juarez e também o sul do Paraguai, que deu mais território para a Argentina do que o Brasil. Então o Brasil decide renegociar e faz isso, fazendo ele ganhar mais território. A Argentina reivindica alguns territórios do Brasil e ela vence a disputa temporariamente porque o Brasil nem ligou para essa disputa, ignorou. A Bolívia, em busca de território, pede para o Peru território, claro. E o Peru aceita e deixa a Bolívia pegar território. Depois disso, a Bolívia usa esses territórios para invadir o Brasil, igual ela fez na nossa realidade depois de 1800, depois da independência dela. Ela invade o Brasil. E na nossa realidade o Brasil ganha, revidando. Só que o Brasil não ganha território. Nessa realidade, o Brasil perde e a Bolívia ganha mais uma parte do Acre. A Colômbia, já aproveitando que os brasileiros foram para a capital, invadem algumas regiões. O Peru, sabendo disso, pega o Acre. As tropas do Brasil, sabendo disso, chegam lá, mas demora muito tempo. Os peruanos invadem o Equador, conquistando ele. A Colômbia não gosta nada disso e decide invadir o Peru e reconquista uma parte do Equador. Só que o Peru, neste universo,
nessa história alternativa tá muito forte e ganha a guerra. Desse jeito, a Colômbia perde territórios e perde popularidade. E nisso, ela se divide, com a Venezuela ficando independente. Só que não é toda a Venezuela, mas é só uma região da Venezuela, uma parte. Porque tem outra parte que não quis se rebelar. Mas a Venezuela invade a Grande Colômbia, que já não era tão grande. Depois de invadir a Grande Colômbia, a Venezuela ganha a guerra, já que a Colômbia estava muito fraca por causa de uma crise por causa da guerra contra o Peru. Assim, a Venezuela ganha territórios na Colômbia. Conseguindo o Panamá e acho que é Nicarágua, né? E El Salvador, eu acho. Não, El Salvador ficou lá em cima. Mas é isso que acontece. Já estamos em 1879. Finalmente as tropas do Brasil chegam depois de quase um ano, 8 meses, e invadem a região. Pegando de volta vários territórios, mas não queriam se envolver com a Colômbia, invadindo ela. E invadem só o Peru e Bolívia. O Brasil ganha a guerra contra o Peru e também contra a Bolívia. E faz com que o Peru ganhe os territórios de volta. E faz com que o Peru não se envolva mais em guerras contra o Brasil. Assim são demarcadas as fronteiras entre os dois. Já com a Bolívia, o Brasil, vendo que a Bolívia queria invadir mais ainda o Brasil, anexa o Gran Chaco, mas não o Gran Chaco que o Paraguai pegou na nossa realidade. Pega o Gran Chaco inteiro, o que os dois disputavam em 1864, na Guerra do Paraguai. O Paraguai disputava o Gran Chaco bem maior. E ainda pega uma parte do norte da Bolívia, fazendo a Bolívia entrar numa recessão, numa crise econômica. E várias pessoas se rebelando porque a Bolívia tinha perdido uma guerra importante. Várias tribos se separam da Bolívia. Mas não foi tantos, foi só um. A tribo se expande. Mas uma coisa não deixa: o vice-reinado do Rio da Prata, que não tinha nada de Rio da Prata. Então começou a ser chamado de vice-reinado do Alto Peru, que já invadia a Espanha. Espanha não, Argentina. A Argentina, vendo que era outro vice-reinado, que o vice-reinado tinha voltado, logo pede ajuda à Bolívia, que invade pelo norte, dando suporte à Argentina. Cercam as tropas do vice-reinado e ganham a guerra.
A Argentina anexa territórios do Brasil pelo vice-reinado ter pegado do Brasil, ter invadido. O vice-reinado logo acaba, junto com a tribo. A Bolívia meio que se recupera, mas algo quer voltar. O Paraguai voltou. E voltou como uma monarquia, que foi o Império Paraguai, em 1890 já. Agora, o Brasil é um dos países mais fortes e já aboliu a escravidão desde 1802, desde 1839. Depois disso, o Império do Brasil, antes de cair, ele invade a Grã Colômbia, que ainda existia, mas estava quase caindo, e ganha territórios novos, que formou o que parece uma cabeça de macaco, literalmente. Então começou a ser chamado de cabeça do macaco. Depois do Império Paraguaio surgir, o Brasil pegou uma região dele, invadindo ele, porque o Paraguai se rebelou novamente, só uma vez. O vice-reinado do Rio da Prata, a Bolívia e a tribo Tiauanaco caem e o Brasil conquista. O Chile nesse mundo ainda não está independente. O Brasil invade o Paraguai com facilidade. O Paraguai revida, ganhando do Brasil, chegando no Rio de Janeiro. O Brasil perde a guerra e, consequentemente, perde território para o Paraguai. E como o Império Paraguai nesse mundo é expansionista, ele se expandiu muito. É claro, todo mundo quer território. E agora está bem maior. Sim, ele abusou dos territórios e pegou muito. Ele queria achar uma fronteira que ficasse legal. Então ele invadiu os países até achar. E sim, ele ficou gigante no centro da América do Sul. Mas o Paraguai queria acesso ao mar, então ele invadiu o Uruguai. E pronto. O Paraguai tem acesso ao mar. Pelo menos em um universo ele tem. Mas não é só ao mar. É o Atlântico e Pacífico, mesmo que seja só um pequeno acesso. O Brasil fica nada contente com isso. Nenhum país da América do Sul fica contente com o Paraguai gigante. O Peru logo tirou acesso ao mar do Paraguai. No Pacífico. O Brasil e a Argentina também tiram acesso ao mar do Paraguai. Só que agora é no Atlântico. E agora o Paraguai perde de vez seu acesso ao mar. O Paraguai fica muito bravo, mas ele não tem o que fazer, já que ele perdeu todas as suas tropas invadindo o Brasil. De agora em diante, todos os países focam em invadir o Paraguai, para destruir a ameaça que ele era. O Brasil, a Argentina e
Colômbia, Venezuela invadem o Brasil. Invade o Brasil não. Invade o Paraguai. O Paraguai, vendo que tem muitos países, se rende e perde muito território. E ele é anexado por vários países. O Brasil é o que mais se beneficia, porque o Paraguai foi o que mais causou estrago no Brasil e o Paraguai foi o que mais dominou territórios no Brasil. O Peru dá acesso ao Mar Pacífico, o Brasil. E a Argentina continua reivindicando aquela parte lá na província. E ela ganha a disputa de novo. Mas o Brasil só ignora isso e deixa a Argentina pegar alguns territórios porque o Paraguai também invadiu muito a Argentina. Agora já estamos em 1899. 1900. E o Império do Brasil já estava muito frágil. E surge a República Federativa do Brasil. Ela ficava lá no norte. E ela ganhou a Guerra Civil. Porque a Dona Isabel, ela não fez nada. Porque 95% das tropas eram da República Federativa do Brasil. E mesmo se a República Federativa, e mesmo se eles lutassem, eles iam perder, porque 1% das tropas eram do Império. Logo, a República Federativa vira o Sul, porque só sobrou o Norte. Logo, o Império do Brasil cai, mas os imperadores viram os presidentes. Mas isso não dura muito tempo, já que a República Federativa vira uma ditadura, porque estava numa crise. Os militares prometeram que... Os militares prometeram que ia ser bom. Mas não foi nada bom. Primeiro, virou uma ditadura militar. A ditadura ia durar 50 anos. Muito tempo, né? A ditadura militar durou muito tempo. E como dá pra ver, ela é bem expansionista e já anexou alguns territórios. Ela, primeiramente, declara guerra ao Peru, falando que o Chile tinha que ser independente. E invade o sul do Peru. O Peru, que já estava numa crise econômica, se rende e o Chile fica independente. A ditadura militar vira uma monarquia estadual representativa. Então deve ser monarquia estadual representativa. Deve ser uma mistura de monarquia com república. O Peru perde território para o Brasil.
Motivo? O Brasil foi contra o Peru. Mas essa monarquia estadual representativa não era expansionista, mas vários movimentos de independência e movimentos separatistas surgiram. Como Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, Pernambuco, os Tupiniquim, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, e Ceará. Tudo isso era movimentos de independência. Eles logo se expandiram. O primeiro a se expandir foi Pernambuco. Todo mundo sabe como é Pernambuco antigo. Era gigante, gigantescamente gigante. O Alagoas se separou de Pernambuco. A Paraíba, ela era menor. O Rio Grande do Norte, Pernambuco, era maior. E como a Paraíba era independente já, Pernambuco não conseguiu anexá-la. O Brasil, com esses movimentos de independência, a monarquia estadual representativa foi derrubada e foi imposta uma república, que logo foi trocada por uma democracia. E era isso que os movimentos separatistas queriam, uma república. Então logo a parte deles que queriam república voltou. Mas a parte que queria ficar independente continuou. Mas o Brasil não deixou. O Brasil invadiu com força eles. Mas de todo jeito eles iam voltar ao Brasil do mesmo jeito. Porque eles não iam aguentar tanto tempo assim. O Brasil logo anexa eles ao seu território, menos Rio Grande do Norte, que aguentou ficar sozinho. Mas um tempo depois, 5 dias, ele voltou. A Bolívia também voltou, tirando territórios do Brasil. E sim, o Brasil perdeu Acre de novo. A Bolívia também virou o maior estado do Brasil antes de ficar independente. As fronteiras atuais dos países já viraram estados.
Mas o Paraguai, ele ainda tinha uns territórios que hoje em dia ele não tem. O Paraguai voltou. Simplesmente o Brasil virou um Brasil desejado. Um Brasil história alternativa, só que não tão exagerado. E esse é o destino do Brasil? Não. O Brasil invade e recupera algumas regiões do Paraguai, ficando mais exagerado. O Paraguai, sabendo que o Brasil ia fazer o Paraguai continuar sendo um país, mas é mentira, deixou o Brasil pegar ele. Mas o que o Brasil fez foi somente deixar o Paraguai como se fosse um país independente, dando a autonomia de um país, o Paraguai. Ele prometeu a mesma coisa para a Bolívia. E ele realmente fez isso. E nós já estamos em 1992. Por enquanto. Estamos em 1930. Estamos em 36. Esse é o primeiro episódio da história alternativa. Já tem 49 minutos. Eu vou terminar a Europa. Eu vou fazer a Europa ali, porque a gente vai focar na Europa no próximo episódio. Tchau! Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se esse vídeo não viralizar, eu vou ficar bravo. Agora tchau.